Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Charles Ferreira. O Charles é diretor da JC Gestão de Riscos. Charles, prazerzaço te receber aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. Sei que a agenda lá é bem concorrida. Para nós é um privilégio poder recebê-lo e contar com a tua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui realizando essa entrevista com você. 12 anos empreendendo, 12 anos à frente de um negócio, a gente sabe que ter um negócio no Brasil não é para qualquer um, né? Como é que está sendo essa trajetória, essa jornada? Você tem hoje uma das gerenciadoras de riscos mais respeitadas e confiadas no mercado. Como é que está sendo essa jornada na sua vida, Charles? Eu falo que desde o primeiro momento foi um desafio. Você empreender e entregar o melhor resultado para o cliente. Isso tudo muito fruto de planejamento, persistência, resiliência e entendendo especificamente o que o mercado necessitava para que fossem entregues as melhores soluções. Tá? Então eu falo que existem soluções que eram ortodoxas que hoje se transformaram em soluções heterodoxas e você consegue aplicar isso no mercado e você consegue enxergar o resultado após a implementação dessas ferramentas. Mas é um desafio constante, é um desafio diário, seja para gestão de equipes, gestão de soluções, inovação, e tem dado certo. Você tem uma jornada militar, depois você tem uma jornada executiva, depois você tem uma jornada empreendedora, né? Essa linha do tempo, ela foi planejada, as coisas foram acontecendo. O que você pode compartilhar dessa tua trajetória, Charles? Eu falo que, como eu disse, o planejamento é fundamental. Tá? Coisa de militar, né? A minha trajetória militar, ela me deu uma base, tá, muito sólida. Eu falo que valores, princípios, você tem de berço, com pai e com mãe. E no Exército eu consegui desenvolver cada vez mais esses valores. Tive grandes líderes que eu me espelho neles até hoje. E quando eu fui para o mundo corporativo, tá, essa formação militar em relação à liderança, à gestão, ao controle, ela me ajudou bastante. Tá? Eu comecei numa linha básica para aprender a atividade de gerenciamento de risco, cheguei a diretor de operações de uma gerenciadora, e eu falei assim, agora é o momento de empreender. Eram novos desafios, mas eu entendi que eu estava preparado para assumir esses desafios e alcançar os objetivos esperados. Como é que foi essa tua decisão? Se foi difícil? Como é que foi compartilhar com a família? O que você pode compartilhar conosco? Existia um planejamento estruturado, né, para o desenvolvimento desse projeto. Tá? E o primeiro ponto foi o recurso financeiro. Como que eu vou implementar se eu preciso de um recurso financeiro? Sem investimentos, altos investimentos, sem investidor. Tá? Então eu contei muito com a ajuda dos nossos clientes. Então os clientes que já nos conheciam e apostaram no trabalho que seria desenvolvido pela JC. Tá? E após o planejamento, que foi toda a razão, entrou um pouquinho da emoção, porque a gente teve que acelerar, falar, agora não dá mais para parar. Tá? Então, tem um compromisso, eu já possuo clientes, eu tenho que cada vez mais fazer com que o nome da JC cresça e entregar um trabalho totalmente diferenciado em relação às empresas que já estavam no mercado, porque elas já estavam segmentadas, eram empresas sólidas e eu estava entrando no mercado. Então eu tinha que entrar com soluções inovadoras e diferenciadas. Para o nosso telespectador conhecer efetivamente a JC, o que ela faz, como é que ela está estruturada. Eu até 2011 eu atuava com logística e basicamente eu atendia dois segmentos muito sensíveis, que era eletroeletrônico, cosméticos e autopeça.
e eu tive assim, experiências assim, bem tristes em relação ao sinistro, sequestro. Então eu conheço um pouquinho esse mercado. Como é que a JC hoje está estruturada e o que ela oferece para poder trazer mais tranquilidade para as empresas hoje, Charles? Hoje a JC ela trabalha especificamente com projetos especiais, operações de alto risco e em todos os segmentos. A volumetria das nossas operações, seja o monitoramento ou rastreamento de um carro ou até de 100 carros sequencialmente, tá? É um desafio constante. Por quê? Porque o que nós entregamos para aquela operação que possui uma grande volumetria é o mesmo que nós entregamos para aquela operação que possui somente um carro. Eu falo para a minha equipe, se nós nos comprometemos a entregar o melhor para o cliente, então eu não vou enxergar volumetria de operação, e sim eu vou entregar a qualidade, eu vou atender aquele cliente independente do nível e do tamanho, tá? da operação desse cliente. E sempre com soluções inovadoras. O cliente ele quer o quê? Ele quer um atendimento. Se ele contrata uma prestação de serviço, é porque ele não tem expertise para tratar aquele tipo de negócio. Então, ele terceiriza e ele quer que aquilo seja bem feito e que você entregue com um maior nível de eficiência. Quando se fala em soluções, né, quais as soluções que vocês oferecem para o mercado hoje? Hoje as soluções padrões, né, que você tem como que seriam os nossos serviços. Gestão de risco de transporte, gestão de risco patrimonial, inteligência, cadastro e consulta, tá? Mapeamentos de risco, análises de processo. Tá? Então, esses serviços são os serviços básicos oferecidos pela JC. A gente atua em toda a cadeia, não simplesmente entregando o monitoramento, e sim uma solução integrada onde o nosso cliente ele consegue contar com a JC em todos os tipos de problema. E a JC hoje ela tem uma especialização, como eu disse, em projetos estruturados. Então, hoje a JC é pioneira. Eu falo que desde 2012 a gente trabalha com baús reforçados, que o mercado entende como baú blindado, que são baús anti-arrombamentos. Então, nós hoje já homologamos mais de 200 veículos para diversos tipos de operação, especificamente operações de medicamento, e-commerce e eletrônico, e ele tem sido um sucesso. Agora, a tua participação no atendimento está mais voltada para o embarcador, para o transportador, ou esse mix está bem misturado? Sim, existe um mix. Tá? A JC ela atua em todos os tipos de segmento, como embarcadores, operadores logísticos, transportadores. Então, eu falo assim, eu quero o cliente que quer fazer gerenciamento de risco, que nós conseguiremos seguir numa única direção e alcançar o mesmo resultado. Tá? Então, a JC não tem um nicho específico. Tá? O cliente que nos procurar, ele receberá o melhor serviço de gerenciamento de risco, seja embarcador, transportador ou operador logístico. Eu acho que tem um componente aí muito importante que é a inteligência, né? Não é que a gente está sempre correndo atrás das quadrilhas, é que eles estão sempre antenados, procurando caminhos para tentar buscar desvios e caminhos alternativos para tentar burlar aquilo que se é construído preventivamente para tentar impedir o risco. Como é que é a inteligência da JC? Como é que vocês trabalham isso para tentar cada vez mais ter efetividade no trabalho e na solução que vocês oferecem para o mercado, Charles? A atividade de gerenciamento de risco é uma atividade preventiva. Se eu estou falando de atividade preventiva, eu tenho que ter um planejamento. Então, na área de inteligência, eu tenho que coletar informações, trabalhar essas informações para que eu possa suportar as operações dos meus clientes. E quando a área de inteligência ela tem a necessidade de realizar qualquer tipo de ação investigativa, tá? Eu falo que eu estou exumando. Tá? Então, eu vou entender o que aconteceu para eu desenvolver planos de ação para que aquilo não ocorra mais. Mas a prevenção é a atividade mais importante, para que eu não precise realizar ações investigativas a todo momento em relação a sinistros. Hoje, 90% das investigações que nós realizamos, a gente consegue lograr êxito
em relação a entender o que aconteceu e trazer para os nossos clientes as soluções de mitigação. A atividade da JC hoje ela é indispensável hoje, principalmente em mercados nobres e produtos de alto valor, né? Quer dizer, não é mais aquele eu preciso ter para ter apólice de seguro, né? Hoje eles olham o gerenciador de risco como de fato um parceiro estratégico, né? Você tem observado esse reconhecimento e essa maturidade na relação entre o gerenciador de risco e os embarcadores e transportadores, Charles? Sim, eu falo que a atividade de gerenciamento de risco é uma atividade secundária à atividade principal do cliente. Tá? E com isso, ela acabou se tornando um subproduto logístico. Hoje o embarcador, o transportador, ele transfere o risco. Ele realiza a transferência do risco para a seguradora. Então, quando ele realiza a transferência do risco para a seguradora, ele diz o seguinte: se eu tiver qualquer tipo de problema, eu quero ser ressarcido. Mas também existe a contraparte dele. Quais são as ações que ele deve e tem que adotar para que ele tenha uma taxa de sinistro saudável? Tá? Por quê? Porque senão lá na frente ele vai ter um alto índice de sinistro, ele não consegue recolocar o seguro dele. Então, existe um comprometimento tanto do embarcador e do transportador. Todos esses stakeholders, eles fazem parte para que esse resultado ele tenha uma manutenção constante e seja o menor. Porque não adianta você somente contratar uma gerenciadora de risco e falar: os meus problemas acabaram. Tá? Existem as atribuições e responsabilidades de cada um dentro do processo. E está integrado esses provedores todos? Há um entendimento e ações complementares para que esse conjunto de competências e de serviços de fato seja algo de excelência para poder coroar o trabalho de todo mundo lá no fim, ou ainda tem um que puxa mais, outro que puxa menos, ou essa cadeia está bem integrada, Charles? Não, ela já está bem integrada. Falando baixo, aí, a atividade de gerenciamento de risco ela tem mais de 30 anos. Tá? E a cada ano ela vai ganhando mais força. Tá? Então, se você não tiver uma participação direta no cumprimento de cada um dentro dessa cadeia, você não consegue evoluir para ter um resultado efetivo. Tá? Então, você tem um transportador, você tem um embarcador, você tem um operador, você tem a gerenciadora, então você está somando forças. Então, eu não consigo realizar a minha atividade sozinho. Então, eu preciso de cada um deles. Tá? E isso, pelo tempo que isso já está sendo desenvolvido, todo mundo já sabe o que tem que fazer e que, se não fizer, existe uma responsabilização direta e o resultado não será satisfatório. Muito bem, Charles, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Charles Ferreira. O Charles é diretor da JC Gestão de Riscos. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Charles Ferreira. Charles é diretor da JC Gestão de Risco. Falar um pouquinho, eu sou empreendedor desde sempre, eu sempre falo que eu nunca tive chefe, não sei o que é carteira de trabalho, férias, seguro-desemprego. Eu sou empreendedor desde sempre. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com o empreendedor, isso me traz assim, um sentimento muito, muito, muito especial. Voltando novamente para a JC, o que você pode destacar de momentos que foram mais desafiadores nessa história, nessa jornada? Se teve algum momento que você pensou em desistir, mas a resiliência como militar, te jogou para frente? O que você pode compartilhar, não só das coisas boas, mas assim, dos desafios que você teve que superar nessa trajetória, Charlie? Eu falo que a desistência, ela nunca fez parte do meu vocabulário. Eu vi uma vez uma frase e eu a repito. Falei assim: para trás nem para pegar impulso. Sempre para frente. Né? E os desafios, eles são constantes, né? E a gente se depara com eles todos os dias. Eu falo que um dos principais desafios foi numa operação que eu tive de eletrônico, onde todas as soluções possíveis e imagináveis eu já tinha aplicado, seja inteligência, análise, estruturação,
gestão, acompanhamento, e foi onde surgiu o projeto de baú com reforço estrutural, como eu disse, que é o baú anti-arrombamento. Tá? Nós demos início a uma primeira fase, e eu falo que foram tentativas, erros até os acertos. Tá? Hoje nós já estamos na 9ª versão desse projeto. Tá? Esse projeto ele consta em apólices, tanto as nomenclaturas, o desenvolvimento, os acompanhamentos. Desde o início, nós começamos a implementar várias soluções de acordo com o ataque e as ações que as quadrilhas orquestravam em cima dos veículos. Tá? Então a gente começou com uma porta, sem reforço nas laterais, depois a gente começou a reforçar as laterais, começou a aumentar o nível das portas, até que nós chegamos na construção de um baú do zero. Eu falo que é o BCZ, o baú construído do zero. Eu falei assim, a gente tem que dar um nome simples para que possa constar nas apólices e quando você falar, todo mundo entender. Tá? Então a gente começou com o baú construído do zero, que é o BCZ, o BRP, que é o baú repotencializado, né? Quando o cliente já possuía um caminhão, eu falei assim, não vou perder o meu baú de alumínio. Então a gente criava um cofre dentro desse baú e hoje a gente tem o BRCZ, que é o baú refrigerado construído do zero. Hoje a JC ela tem uma especialização em operações de medicamento, tá? Que nos levou a construir esses baús refrigerados. Então após a gente passar por esse desafio, hoje eu falo que eu quero e espero novos desafios e constantemente repotencializamos esse processo. Então, como eu disse, ele está numa 9ª versão. Eu falei assim, eu vou andar à frente das quadrilhas. Tá? Eu não vou esperar ser ofendido para tomar qualquer tipo de reação. Agora, a gente já falou um pouquinho sobre disciplina, sobre processos, sobre procedimento, padrão, que não dá para ser diferente quando se fala em gerenciamento de risco. Só que você tem um componente aqui dos latinos, né, que dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, e quando você fala em prestação de serviço, né, entre aspas, esse engessamento muitas vezes impede desse jeitinho que muitas vezes a logística, o transporte tem que dar. Como é que você consegue manter esse padrão de controle, de disciplina, nesse universo que talvez ali na frente o teu parceiro precisa aí dar um jeitinho para atender uma urgência? Como é que esse entendimento não tem conversa, Charles? Eu falo que a gente trabalha com normas e procedimentos. Qualquer tipo de jeitinho que você aplicar ou adotar em uma operação, você está falando que você está... Vulnerabilidade, né? Está aumentando a vulnerabilidade. Hoje a JC gerencia cargas de 40, 50, 60 milhões de reais. Agora você imagina você dar um jeitinho, quem no final vai pagar essa conta? Tá? Então é melhor que as normas e procedimentos sejam seguidas, que a gente consiga buscar e adotar soluções paliativas sem aumentar o nível de risco da operação. Eu falo que em determinados momentos a operação ela é bem cartesiana, mas você tem que ter uma flexibilidade para atender a operação. Como eu disse, a atividade de gerenciamento de risco é secundária à atividade principal do cliente. Eu falo assim, eu vou blindar a sua operação. Tá bom, a gente não vai ter nenhum sinistro, mas também você não vai ter nenhum tipo de entrega. Então eu tenho que implementar medidas para que eu consiga mitigar o risco com custo-benefício aceitáveis e que o cliente consiga realizar a sua atividade fim. Quer fazer com que o seu produto chegue numa gôndola, chegue na casa de um cliente ou chegue numa fábrica. O gerenciamento de risco ele hoje passou a ser indispensável em determinados nichos de mercado com alto nível de visão, né? De interesse por parte das quadrilhas. Ou seja, então, uma empresa hoje não consegue operar sem ter a gestão de risco, né? Há esse entendimento da relevância e da necessidade de estabelecer uma parceria entre o embarcador e a gerenciadora de risco, no sentido, cara, isso não é custo, cara, isso é investimento. Tem essa maturidade já, Charles? Hoje sim. Hoje já existe essa maturidade. Por quê? Porque quando o cliente ele implementa uma solução de gerenciamento de risco, ao final
de um ano, ele tem os resultados alcançados, ele tem uma redução na sua pólice, ele tem uma melhora nas ações de gerenciamento de riscos que são implementadas, tá? E com isso, no final, todo mundo consegue colher esse resultado positivo. Então, isso já está muito bem disseminado entre o embarcador, entre o transportador e o operador logístico. Tá? Então, você tem um sinistro, você tem um problema não somente de uma carga que foi sinistrada, você não tem só aquele problema de valor, você tem imagem, tá? Aquele produto não chegar no momento que ele deveria chegar, tá? O seu cliente ele fica insatisfeito por não ter recebido o produto, você vai ter um lançamento de um novo celular ou de um novo produto. Existe uma expectativa, já foram realizadas campanhas de marketing, que a partir de determinado período, data específica, aquele produto vai estar lá. Aí o seu cliente chega lá para comprar e aquele produto não se encontra lá na gôndola. Tá? Então, existe uma preocupação não somente com a parte de gerenciamento de risco de transporte, que hoje é o que é o mais massificado, mas você tem a gestão de risco patrimonial, você tem monitoramento de imagens e alarmes. Hoje nós já chegamos no nível de monitorar imagens dos veículos. Tá? Então foi um acréscimo de tecnologia ao sistema de rastreamento, tá? Porque você tem muito falso positivo. Vamos dizer que durante um mês você tem 200 alertas de um veículo. Você não sabe qual é aquele alerta que vai ser um sinistro. Então, com o advento das imagens, você consegue ter uma ação muito mais rápida. Eu não tenho uma interferência no deadline da entrega daquela carga, porque você tem que enviar uma pronta-resposta, você tem que realizar uma validação. Isso um carro pode ficar 30, 40 minutos, 1 hora parado. Então, quando eu tenho uma imagem, eu acelero, eu avanço esse processo de validação. Então, também ajuda na cadeia logística. E como negócio, vocês estão sempre olhando para a inovação, né? Para novidades, para gerar valor para o cliente. E tem uma novidade aí, que é a questão não só do risco, mas também do gerenciamento das informações logísticas, a torre de controle, né? Qual é essa novidade que a JC traz para o mercado hoje e os benefícios que isso traz para o meio logístico, Charles? Tá. A JC hoje no mercado ela é reconhecida como uma gerenciadora raiz. Raiz porque a gente continua com a prática de todas as fases do processo. Tá? E em 2025, nós fizemos um investimento muito alto na aquisição de um sistema e o desenvolvimento de novas soluções, novas ferramentas. Por quê? Hoje eu atendo o risco roubo de carga, mas eu preciso atender a logística com informações, com controles em que ele consegue, em tempo real, corrigir qualquer tipo de anomalia para evitar com que a carga não chegue no horário previsto, ele já, de imediato, ter essa visibilidade. Então, hoje o motorista ele possui um aplicativo, tá, que ele tem a interação em relação a rotas, ele consegue ter uma ação e interação imediata com a central, baixas de nota, controle da viagem. Tá? Então, eu tenho a gestão também direcionada para o motorista e também para o meu cliente, que ele terá informações rápidas e atualizadas para a tomada de decisão. Estamos encerrando mais um ciclo na nossa vida, que é 2025, né? A vida nos presenteia aí com 2026 já bater nas nossas portas. Se puder fazer uma avaliação de 2025 para a JC, o que você poderia falar para o nosso telespectador, Charles? Eu falo que 2025 foi um ano bom para a JC. Conseguimos superar todos os nossos desafios, nos preparamos para entrar 2026 com novas soluções, com novas ferramentas para poder atender esse mercado aí que é tão grande e tão carente de ferramentas e soluções. E para quem tem intenção de empreender, persista, tá? E tenha bastante resiliência, porque os desafios eles virão e você tem que ter condições de ultrapassá-los com um planejamento muito bem estruturado. Super prazer receber o amigo aqui. Já tive o prazer de estar na JC algumas oportunidades com o nosso amigo em comum, que é o Alexandre Gerardo. Um carinho enorme, um abraço para o Ale, que fez
essa aproximação aqui com o Charles. Parabéns pela tua trajetória, por aquilo que você tem construído, por esse legado tão bonito que você tem construído na sua trajetória. Você continue contribuindo aí com o segmento logístico, tentando aí, de alguma maneira, sempre estar na frente da expectativa que o mercado tem, que é uma característica da JC, está sempre na frente, o mercado pensa, a JC já tem como solução. Parabéns pela tua história e pelo momento e por aquilo que vai vir pela frente aí, né, Charles? Muito obrigado, eu que agradeço e também gostaria de agradecer o Gerardo, tá, que é uma pessoa excepcional e eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.